Uma bênção está chegando para vocês. Hoje vamos mergulhar numa mensagem poderosa de Deus. Glória a Deus. Eu acredito de verdade que cada um de vocês que está me assistindo agora está prestes a receber uma bênção, porque o Senhor não para de abençoar. Ele continua derramando graça sobre nós e eu vejo tanta gente voltando para Ele. Isso me enche de alegria. O Senhor é aquele que nunca cansa de dar e eu amo como a Bíblia mostra que a graça dele é diferente da lei. A lei é tipo, você pede, você ganha. Mas a graça? A graça é um presente que vem por Jesus Cristo, sem a gente merecer. Então vamos dar toda a glória e todo o louvor a Deus por isso, especialmente pelos testemunhos que a gente ouve por aí, principalmente os de salvação. Pessoas estão sendo salvas e eu fico muito animado com isso. Deus está agindo no mundo todo. Olha só, em cada canto ele está fazendo coisas incríveis. Mas às vezes, se você fica só grudado no celular, vendo aquelas notícias selecionadas que aparecem na sua tela, pode acabar achando que está tudo perdido. A mídia comum, vocês sabem, não vai ficar mostrando o que Deus está fazendo. É tipo, entre 10 coisas boas que acontecem, se uma coisa dá errado na igreja, adivinha o que eles vão jogar na sua cara? Exatamente. Então eu sempre digo, confie no seu espírito. Se você lê algo e sente um desconforto, como se tivesse algo tendencioso ali, você vai perceber. Vocês são o povo de Deus e Ele deu um jeito de nos guiar. A unção que nos guia. Tem um versículo lindo em 1 João 2 que eu quero compartilhar com vocês. Ele fala da unção que a gente recebeu dele, e essa unção está sempre em movimento dentro de nós. Não é algo que vem e vai dependendo do nosso comportamento, não. Ela fica em você, te ensina todas as coisas e é verdadeira. Isso não quer dizer que a gente não precisa de pastores ou mestres na igreja, mas sim que quando alguém tenta te enganar com uma doutrina estranha, você sente no seu espírito o que é de Deus e o que não é. E quando você permanece nele, sabe o que acontece? Você começa a dar frutos. Primeiro um pouco, depois mais e aí muitos frutos. Do Oculto à Verdade, quando eu era adolescente, eu vi muitos colegas ao meu redor, perdidos, alguns até se envolvendo com coisas do oculto, tipo Nova Era, sem nem entender direito o que estava rolando. É impressionante como essas coisas pegam a Bíblia, distorcem tudo, e às vezes até parecem fazer sentido para quem está buscando algo. Eu via isso acontecendo e confesso que por um tempo até me perguntava se aquilo podia ser verdade, se era algo bom. Mas aí eu participei de um estudo bíblico na igreja e o ministro trouxe uma palavra poderosa sobre voltar para o nosso primeiro amor, lembrar de onde a gente caiu. Naquele momento, Deus falou comigo bem no fundo do meu coração e me mostrou que aquelas ideias distorcidas não eram a verdade dele. Minha cabeça queria me confundir, sabe? A mente fica o tempo todo perguntando, como você sabe? Prova para mim. Ela quer mandar em tudo, mas Deus criou a gente para sermos guiados pelo Espírito, e foi isso que me abriu os olhos. Somos espírito, alma e corpo. Vocês já pararam para pensar nisso? A gente é um espírito, tem uma alma, que é a mente, a vontade, as emoções, e vive num corpo. Esse corpo é tipo a casa onde a gente mora. Então cuide bem dele, tá? Você só tem esse. Não dá pra trocar de corpo como quem troca de roupa. Mas não é só cuidado físico, não. Faça exercício, coma bem, mas confie no Senhor acima de tudo. Não deixe sua vida girar só em torno do corpo, amém? Quem concorda comigo, dá um amém aí nos comentários. Eu e vocês somos o corpo de Cristo, cada um diferente, e isso é lindo. Seria muito chato se todo mundo fosse igual, né? Mas o verdadeiro você não é esse corpo que a gente vê, é o Espírito. Deus quer que nosso espírito esteja conectado com Ele, porque é essa parte que é eterna, feita à imagem dele. Às vezes, a gente sente coisas antes delas acontecerem. Já reparou? Tipo um déjà vu. Seu espírito já viu antes mesmo de você chegar lá. Mas cuidado para não cair em ciladas da nova era ou coisas psíquicas, porque isso é perigoso. Tem espíritos malignos por trás disso, fingindo ser o que não são. Eu já passei por isso, e quando tentei sair, foi uma luta danada. Pesadelos, ataques, porque eu estava deixando minha mente mandar em mim e não meu espírito.
A verdade de Jesus. Vale a pena acreditar. Se alguém te perguntar, o que te faz achar que a Bíblia é verdade? E swinga a bola de volta para eles. Pergunta, por que você acha que não é? Eu digo assim, se Jesus não for real, tudo bem. Eu vivi uma vida boa acreditando nele. Ele me deu paz, alegria, coragem para enfrentar o futuro. Me libertou de tantas coisas. Mas se ele é real, e eu sei que é, e você não acredita, aí você perdeu tudo, né? Quando eu era adolescente, eu era aquele jovem chato que ficava questionando tudo na igreja. Como você sabe da Arca de Noé? Como explica isso ou aquilo? Mas um dia Deus falou comigo, filho, sua mente nunca vai se satisfazer sozinha. Ela quer ser o rei da sua vida, mas eu quero que seu espírito lidere. Tem coisas que a razão não explica, e tá tudo bem. Você já viu o ar que respira? Sabe como o ar-condicionado funciona? A gente confia em tantas coisas sem entender, mas quando é sobre Deus, a gente hesita. Confie nele como você confia no piloto do avião que te leva a 10.000 pés de altura, sem nem ver o cara. Viva leve, como os pássaros. Jesus disse pra gente não se preocupar com o que vamos comer, beber ou vestir. A vida é mais que comida, e o corpo é mais que roupa. Ele quer que a gente viva leve como os pássaros, que não se estressam com a próxima refeição. Eu estava andando outro dia e os passarinhos estavam cantando. E comecei a imitar, e os pássaros responderam. Foi lindo ver como sentimos essa conexão com a criação de Deus. Tudo que tem fôlego louva ao Senhor, e a gente foi criado para adorar. Priorize Jesus, não o dinheiro. Jesus também falou que não dá para servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Não é que Deus é contra a gente ter coisas. Ele é contra as coisas terem a gente. Quando você coloca Jesus em primeiro lugar, o suprimento vem. E não é só o básico, não. No milagre dos pães e peixes, Jesus deu o quanto as pessoas queriam e ainda sobraram 12 cestos cheios. Isso é a economia do reino. Abundância, não falta. Uma nova temporada está chegando. Eu acredito que a gente está entrando numa temporada diferente. Tipo os 7 anos de fartura e os 7 de fome da história de José. Mas Deus está no controle. Ele quer que a gente priorize o reino dele. Na Bíblia, depois que o povo saiu da escravidão na Babilônia, só 42.000 voltaram para reconstruir o templo. Muitos ficaram confortáveis lá fora e esqueceram o chamado de Deus. Os que voltaram começaram pelo altar, a cruz e depois a fundação. Mas os inimigos tentaram parar a obra e ela ficou parada por 12 anos, até que Deus levantou Ageu para dizer: vocês dizem que não é hora de construir meu reino, mas estão ocupados com as suas próprias vidas. Por isso, vocês comem e não se satisfazem, ganham salário e ele some como num saco furado. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Olha só que lindo isso. Quando a gente coloca o reino de Deus em primeiro lugar, ele mesmo entra em cena e cuida da nossa casa, da nossa vida, de tudo que importa para nós. Sabe por quê? Porque estamos vivendo debaixo da graça, e na graça tudo muda. Eu estava lendo Ageu esses dias, e ele mostrou como sob a lei, as coisas eram duras. A santidade não se passava adiante, mas a impureza, essa sim, era contagiosa rapidinho. Era um sistema que apontava o que estava errado, mas não trazia a solução. Mas aí vem Jesus, e muda o jogo completamente. Na nova aliança, que ele selou com o sangue dele na cruz, a graça é diferente. Pensa na mulher com fluxo de sangue. Ela era impura segundo a lei, estava sofrendo há 12 anos, excluída de tudo. Mas ela ouviu falar de Jesus, chegou perto, tocou na orla da veste dele, aquele fiozinho azul que os judeus usavam, chamado canaf, que significa asas. E o que aconteceu? A santidade dele fluiu para ela. Ela não ficou impura por tocar nele. Não ele a curou, a purificou, a restaurou. Isso é graça pessoal. A santidade dele, a saúde dele, a plenitude dele são transmissíveis para nós, porque ele é o sol da justiça que traz cura debaixo das suas asas, como diz Malaquias 4, versículo 2. Que revelação, né? E tem mais. Pensa no milagre dos pães e peixes. Um menino entrega 5 pães e 2 peixinhos. Algo pequeno,
insignificante para muitos. Mas nas mãos de Jesus, aquilo vira abundância. Ele não só alimentou 5.000 homens, mais mulheres e crianças, como sobraram 12 cestos cheios. Sob a lei, o pouco ficava pouco, e até diminuía, como Ageu disse. Vocês comem, mas não se fartam, ganham, mas é como pôr num saco furado. Mas na graça, o pouco vira muito, porque Jesus é o suprimento que nunca acaba. Ele é a resposta para tudo que a gente precisa, seja paz, cura, provisão ou direção. Quando a gente prioriza o reino dele, que é onde a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo reinam, ele multiplica bênçãos na nossa vida de um jeito que a gente nem imagina. Então, pessoal, coloque Jesus e o reino dele em primeiro lugar e deixa ele cuidar do resto, tá? É promessa da nova aliança e eu acredito nisso com todo o meu coração. Receba Jesus e suas bênçãos. Então, para fechar, eu quero orar com vocês. Se você está ouvindo isso e quer receber Jesus, diga comigo: Pai Celestial, obrigado por me amar. Teu Filho Jesus morreu pelos meus pecados e ressuscitou. Ele é meu Senhor e Salvador. Amém. E para todos vocês, família de Deus, que o Senhor te abençoe com proteção, suprimento e paz essa semana, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Então, curta e compartilhe esse vídeo com todos que precisam ouvir sobre Jesus. Até o próximo vídeo.